Eu gosto muito do texto que está em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13 fala pra gente que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, ele é fiel e não permitirá que jamais a gente seja tentado além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vai prover o livramento, de sorte que a gente vai conseguir suportar, né? As coisas são difíceis, o mundo que a gente vive hoje está totalmente difícil de se viver e cada dia mais parece que vai piorar, né? O nosso governo, as pessoas já não amam mais as pessoas, são coisas difíceis de lidar. Até mesmo para você falar com uma pessoa, às vezes a gente tem que falar de uma maneira que vai agradar ela. Mas o evangelho, ele é simples. E aqui Jesus, ele nos orienta para que a gente consiga suportar, né, os desafios da vida, as lutas, as perseguições. Ele diz que quem dá essas lutas, né, geralmente Deus sabe o tamanho da nossa força. Ele sabe até onde a gente consegue suportar. Porque na verdade o ser humano, ele é limitado. A gente tem um limite, né, até onde a gente consegue ir. A nossa força, ela é limitada. Quando acaba a nossa força, aí que Deus entra com providência. É exatamente nesse momento que Deus, ele resolve assumir o controle da nossa vida, porque aí a gente já não tem mais de onde tirar força. A Bíblia diz que o poder, né, do Senhor, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, quando a gente chega no limite, a gente se volta para Deus e aí a gente vai querer buscar uma saída, uma solução. Aqui Paulo está orientando a Coríntios que todo fardo, todo peso que veio sobre nós, ele não é de natureza humana, é uma natureza espiritual. E todo fardo que é espiritual, ele pesa sobre o ser humano, porque nós somos limitados. Chega um ponto que a gente não aguenta mais. Então Deus, ele sabe até onde a gente consegue ir. Ele sabe até onde o diabo pode nos tentar ou pode nos lançar fardos pesados. Esse texto, ele diz então que quando chega no nosso limite, Deus, ele entra com providência. Ele sabe aonde o peso vai chegar ao fim. Ele sabe o começo, o meio e fim. Então ele consegue deixar a gente com um fardo mais leve. A partir do momento que a gente resolve então entregar o nosso fardo a ele, a partir do momento que a gente resolve então deixar tudo nas mãos de Deus, automaticamente as coisas mudam. Porque aí o controle está na mão dele. O diabo, ele consegue nos tentar até um certo ponto. É até onde Deus permite. A história de Jó, ela retrata bem isso. Jó era temente, era fiel, era servo, adorava a Deus, né? Não negava a Deus em hipótese nenhuma. Até então o diabo dizia, olha, ele é assim porque ele tem boa família, porque tudo para ele é perfeito. Deixa eu tentar a vida dele, deixa eu ir lá e tirar, começar a mexer para você ver se ele vai adorar. E aí o diabo vem com a permissão de Deus. A única coisa que Deus fala para o diabo é não tira, não toca na vida de Jó, né? Para ele não tocar na vida de Jó. Então, com a permissão de Deus, ele vem e começa a destruir a vida de Jó. Mas Jó, em momento algum, ele resolve negar a Deus. Até porque Jó sabia o Deus que ele servia. Então Deus, ele consegue, então, assim, na vida de Jó, tirar tudo aquilo que o próprio Deus tinha dado
E com a fidelidade dele, ele vai e devolve em dobro, né? A Bíblia diz que Jó foi retribuído tudo em dobro para a vida dele. O cristão é assim, a luta vem, os desafios vêm. Então até onde a gente consegue ir, a gente tem forças, né? A gente só não pode olhar para trás e desistir dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Porque, igual o Paulo fala para Coríntios aqui, vai vir tentação, vai vir sofrimento, vai vir luta, você vai enfrentar a batalha. Pessoas vão se levantar contra a sua vida. Pessoas vão fechar as portas. Pessoas vão te criticar. A sua luta, mas não é espiritual, porque o ser humano é falho. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Então, a gente não pode esperar nada do homem, mas sim de Deus. A retribuição final vem de Deus. É Ele que vai nos orientar. Ele que vai trazer as boas novas, né? Então, Paulo está orientando aqui, olha, não tenta fugir dos desafios, não, porque não vai ser maior do que a sua força. O peso dessa luta não vai ser maior do que a sua força. Ele orienta: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que jamais seja tentado além das vossas forças. Ou seja, o ser humano é limitado, mas a hora que ele chega no seu limite, quem assume é Deus. As lutas vêm, desafios vêm, a gente precisa estar focado em Deus. Porque ele diz aqui, juntamente com a tentação, Deus vai prover o livramento. Ou seja, quem vai tirar isso? Quem vai nos livrar? É o próprio Deus. Quem vai nos fazer vencer essa batalha, essa guerra? É o próprio Deus. Ele assumiu. Ele pegou e falou: olha, essa guerra, essa causa é minha. Ela não veio maior do que a sua força. Então não tente olhar para trás, não tente desistir agora. Porque se Deus ainda não entrou com providência, é porque Ele sabe que você ainda tem força para continuar. Se Ele ainda não resolveu o problema, é porque Ele sabe que você ainda tem força. Então até onde a sua força vai, Deus só vai te acompanhando. A partir do momento que você fala: pai, agora eu não consigo mais, aí Deus vem e entra com a providência. E aí essa tentação, essa luta, ela vem e Deus vai te dar um livramento. E aí você vai conseguir suportar e você vai ter uma bagagem depois para poder olhar para uma pessoa que talvez esteja passando pela mesma situação que você hoje. E aí essa pessoa vai te pedir um conselho, vai te pedir uma ajuda, e você vai poder olhar e falar: olha, eu já passei por isso e eu venci assim, 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 assim. Eu venci porque Deus tomou conta, eu venci porque eu busquei de Deus. O evangelho é assim, é simples. Com Deus é simples, são coisas simples. Mas a gente precisa focar em Deus e deixar Deus trabalhar em nossas vidas, deixar o Espírito Santo tomar conta das nossas vidas. Se a gente tentar fazer com as nossas próprias forças, a gente não consegue, porque a gente é limitado. Mas o foco aqui é você deixar Deus trabalhar. Porque não vai vir tentação maior. Deus sabe até onde a gente tem força. Deus conhece, das plantas dos nossos pés até o último fio de cabelo. Ele sabe quantas batidas o seu coração dá por minuto. Então ele nos criou, Ele sabe até onde a gente consegue. E Ele só entra com providência quando a gente deixa. Ele só entra com providência quando a gente busca. E o buscar é confiar em Deus. Talvez você fale para mim assim: mas Deus não tem falado comigo. Deus está em silêncio. Muitas das vezes o silêncio de Deus é um pedido de confiança. Às vezes Ele está em silêncio, mas Ele quer que você confie. O silêncio de Deus às vezes é Ele pedindo para você: filho, confia. Apenas descansa. Apenas confia em mim, porque eu sou Deus e eu posso transformar. Eu posso curar, eu posso dizer para você que eu sou um pai que ama. E o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus que não permite um filho ser maltratado. Nosso Deus não é um Deus que permite um filho ser um escravo. Até porque Ele entregou o seu próprio filho para nos livrar da escravidão. O próprio Deus entregou Jesus para nos tirar do peso, do pecado, da escravidão. Porque éramos escravos de Satanás. Então,
O amor de Deus não tem explicação, é incondicional. A gente deve apenas acreditar. A luta, tudo que a gente está sofrendo hoje, não tem permissão que não seja de humanos, mas ela tem permissão de Deus, e Ele conhece o nosso coração, conhece as nossas forças, e o que Ele pede é: filho, apenas confia em mim, deixa eu trabalhar sobre a sua vida, deixa eu ministrar sobre a sua vida. E aí Deus vai trabalhando, vai moldando, e você vai ver que tudo vai mudando. As lutas já não vão ser mais lutas, vão começar a ser dias vividos de alegria. O choro não vai ter mais, vai ser momentos de paz. Porque quando Deus entra, algo novo sempre acontece. Quando Deus habita e mora, o lugar se transforma. O que era um inferno vira um paraíso. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que a gente serve. Então foca em Deus. Apenas deixa Deus trabalhar. Deus pediu uma única coisa ao homem, de tudo que ele poderia pedir, de todas as coisas que a gente poderia oferecer. Deus simplesmente pediu: dá-me o seu coração. E Deus quer habitar dentro do nosso coração. Porque quando Ele habita dentro do coração, Ele transforma o corpo inteiro. O coração é o que mantém o corpo inteiro funcionando. Você pode ver uma pessoa sem perna, você pode ver uma pessoa sem dente, sem orelha, sem um rim. Mas se você vê uma pessoa sem coração, não tem como sobreviver. E Deus pediu: deixa eu morar aí, dentro do seu coração. Toda vez que você se sentir triste, coloque a mão no seu coração e sinta Deus pulsando aí, batendo, dizendo: olha, eu estou aqui dentro. Eu ainda estou aqui. Confie em mim, filho meu. Grandes coisas eu tenho sobre sua vida. Que Deus possa te abençoar. Que essa palavra seja de ânimo, de motivação para a sua vida. Deus abençoe aí. E precisando, estamos aqui.